Depois do testemunho que a gente acabou de ouvir aqui do Valcir, eu fico me perguntando se seria necessário dizer mais alguma coisa sobre a gratidão que temos no nosso coração pela vida do pastor Valdemir Alves da Silva. E é muito bom estar aqui, sim, com o Valdemir, com a Eleni, com os irmãos dessa igreja, revendo alguns que eu já conhecia, conhecendo outros. Eu vim acompanhado do Sérgio Duzilek, pastor Sérgio Duzilek, que é o presidente da Convenção Batista Carioca, fez questão de vir comigo pelo apreço que também tem pelo Valdemir. E para quem não sabe, a história do nosso convívio é a seguinte: eu tinha 16 anos e vim falar aqui no Rio de Janeiro. Eu já pregava desde os 14 lá em São Paulo e vim falar aqui nessa igreja, que naquele tempo era um templo menor, mas que ele já vinha liderando desde o tempo em que a igreja ainda era congregação. E fiquei com ele, passei o dia com ele. Preguei à noite aqui, passamos o dia juntos. Olha, eu tinha 16 anos, eu era um pirralho ali, magrinho, mirrado, esquálido. Sabe? Hoje eu devo dar uns 4 do que eu era. Mas a minha vingança é que ele também era mais magro, não é? E também não ficou muito melhor que eu, não. Mas olha, eu, naquele dia que passamos juntos, já era meu desejo vir ao seminário, estava me preparando para isso, ia terminar o ensino médio, era chamado de ensino médio naquela época, era chamado de segundo grau naquela época, hoje que é ensino médio. E me preparando para vir logo que fizesse 18 anos, que era a idade mínima que se aceitava como aluno do seminário. E ali o que me encantou muito foi o fato de que ele me mostrou os cadernos com as anotações das aulas, me trouxe até o seminário, me levou até o seminário. Era a primeira vez que eu entrava no seminário do Sul, e me mostrou todo o prédio, com as salas de aula, com toda a estrutura. Naquela época, já era professor do seminário o pastor Darcy Duzilek, que foi professor do Valdemir também. Hoje o Sérgio Duzilek está aqui com a gente. A gente fecha esse ciclo aqui. Eu considero o meu convívio com o Valdemir também um fechamento desse ciclo. Agora, o que me chamou a atenção mesmo naquele dia foi que, de repente, num certo momento, ele virou para mim e disse assim: e aí, vamos para o cinema assistir um filme? Olha, eu vinha de uma igreja que o pastor nem via televisão direito, sabe? E, de repente, o Valdemir me falou: vamos lá para o cinema assistir um filme? E, para mim, foi uma alegria descobrir que, sendo pastor, a gente podia ser gente normal, sabe? Poxa, então, o pastor pode ser gente, não é? E ele foi uma das primeiras pessoas no ministério que me mostraram que pastor pode ser gente. Então, eu trago esse carinho muito grande, porque consolidou no meu coração, pelo que eu vi ali, na figura dele, no procedimento dele, na maneira como ele atuava como pastor e principalmente como gente, consolidou no meu coração esse desejo de pastorear também. E aí depois viemos convivendo, né, pontualmente. Em determinado momento fomos professores juntos no Seminário do Sul e
chegamos até agora, aqui onde estamos. Então é uma alegria muito grande para mim estar aqui e participar desse momento, e meu coração se junta ao de vocês, também repleto de razões para agradecer a vida do pastor Valdemir. Olha, eu escolhi um texto para ler hoje como apenas um guia para o que vamos refletir aqui, que tem a ver com esse momento de 45 anos de pastorado, significa aí 4 décadas e meia de serviço ao reino, serviço à igreja, serviço à denominação. Então há uma história para ser contada e a gente pode olhar para trás e pode usar certos verbos já no passado. Quando a gente está começando o ministério, a gente usa verbos só no futuro, não é? Eu vou pastorear, eu vou servir ao reino, eu irei ganhar almas para Cristo, irei confortar minhas ovelhas, irei ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Depois de algum tempo, a gente já começa a ter passado para olhar e começa a ter histórias para contar. Por isso esse verbo está no passado. Não é que tenha acabado, até porque há hoje, entre os exegetas e hermeneutas do Novo Testamento, uma opinião quase unânime que, depois ainda de ter escrito esse texto, o apóstolo Paulo teria sido liberado mais uma vez da prisão onde ele estava e ainda teria servido a causa de alguma forma. Mas o verbo é usado no presente não porque as perspectivas de futuro se esgotam. Ele é usado no passado, digo, não porque as perspectivas de futuro se esgotam, mas porque já há uma história para contar, já há algo a compartilhar. Por isso ele diz lá na segunda carta a Timóteo, um texto que vocês conhecem bem. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, mas me interessa apenas a primeira frase. Combati o bom combate. E dessa primeira frase me interessa muito especialmente a expressão o bom combate, que é a expressão que eu gostaria de considerar aqui com vocês hoje. O bom combate que pastor Valdemir tem travado, o bom combate que tem sido parte da sua história, o bom combate que vocês têm presenciado, testemunhado, e que faz parte da história de vocês também. O que era o bom combate para o apóstolo Paulo, o que é o bom combate para o pastor Valdemir, o que é o bom combate para mim, o que é o bom combate para vocês. É sobre isso que eu quero falar hoje. E queria seguir em 3 direções. Acredito que são suficientes. Talvez muitas outras coisas poderiam ser ditas, mas essas 3 direções já são suficientes para a gente ilustrar o que a gente está querendo hoje expressar com esse culto, com a nossa alegria aqui traduzida nesses cânticos, nessas orações, nesses louvores. Aquele bom combate era o bom combate para Paulo, porque era o combate certo. Era o combate justo. Era uma batalha certa. Eu estou dizendo isso hoje porque nós somos muito tentados a abraçar causas erradas, a participar de combates errados, a travar combates não só desnecessários, mas injustos, e muitas vezes em nome de Deus. Não se iludam, achando que porque alguém fale em nome do Evangelho, ou fale em nome de Deus, isso só por si basta para justificar o seu combate como bom. Não.
Há muitos combates que estão sendo feitos em nome de Deus, em nome do reino e em nome do evangelho, que são péssimos combates. São combates desacertados, são combates equivocados, são combates errôneos, e que os torna ainda mais equivocados, errôneos e desnecessários, porque estão sendo feitos em nome de Deus. É o que os torna não só equivocados, errôneos e desnecessários, mas muito especialmente blasfemos. Nem todo combate é bom só porque é em nome de Deus ou do Evangelho, porque muitas atrocidades na história, o pastor Valdemir sabe muito bem disso, como professor de história da igreja, muitas atrocidades foram feitas na história não por ateus ou por pagãos, foram feitas por cristãos e foram feitas em nome de Deus. Então, quando Paulo fala aqui em bom combate, ele está se referindo primeiro ao combate que é bom porque é o combate certo, é a causa certa, é a causa justa. E como é que a gente sabe que é o combate certo, o combate justo, a causa certa e justa? Ora, quando a essência do combate coincide, se casa e se harmoniza com a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho o que é? A essência do Evangelho é que a graça de Deus chegou a nós e nós nos tornamos um instrumento de graça de Deus para os outros. Isso é a essência do Evangelho. O Evangelho se manifesta como dom, como presente e como missão. Como dom, o Evangelho significa que fomos agraciados pelo amor de Deus. Como missão, significa que precisamos ser graça de Deus para os outros. E aí vem todo o resto. A mesma misericórdia que experimentamos de Deus, mostramos aos outros. O fato de termos sido abençoados por Deus nos leva a abençoar os outros. O fato de termos sido perdoados por Deus nos leva a perdoar os outros. É assim que o Evangelho se manifesta. E essa é a essência do Evangelho. O bom combate, então, é aquele que se prende a isso. E Paulo, como no texto que lemos há pouco, de Atos, em que Paulo dá aquele belíssimo testemunho, eu espero que até o final eu cumpra esse ministério de proclamar o Evangelho da graça de Deus. Esse é o bom combate. Essa é a essência do bom combate. A mesma coisa quando nós falamos na bem-aventurança. O que é o bem-aventurado? A expressão Makarios, bem-aventurado, significa aquele que anda sem tropeço. Aquele que anda sem tropeçar. Não é o feliz, não é o alegrinho, não é o que vive rindo. A ideia de bem-aventurança não tem muito a ver com felicidade, com alegria. Não, porque muitas vezes, para andar sem tropeçar, a gente paga um preço alto. Muitas vezes, nós somos bem-aventurados justamente porque somos perseguidos por andarmos sem tropeçar. Então, assim como a essência da bem-aventurança é fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer o que precisa ser feito, a essência do bom combate é fazer o que é certo, fazer o que precisa ser feito. Combater o bom combate, ter a consciência de que combateu o bom combate, é essa consciência de que lutei pelas causas certas e não pelas causas erradas, mesmo em nome de Deus e do Evangelho. Experimentei a graça e fui graça para os outros. Então eu sei, em primeiro lugar, que nessa noite nós estamos aqui agradecendo a Deus, porque nesses 45 anos de ministério, vocês, como ovelhas dele,
vocês, como comunidade de fé pastoreada por ele, vocês, como Igreja de Cristo pastoreada pelo pastor Valdemir, sabem disso. Ele tem feito coincidir o seu combate com a essência do Evangelho nesse sentido. Ele que experimentou a graça de Deus tem sido um instrumento de graça de Deus para essa igreja e para a vida de vocês. Então podemos dizer que ele tem combatido o bom combate. A segunda coisa é que o bom combate não só é combater as causas certas, pelas causas realmente do Evangelho e da essência do Evangelho, mas o bom combate é aquele em que Deus vai nos aperfeiçoando, trabalhando com a gente, melhorando a gente. O bom do bom combate, a experiência gostosa do bom combate, esse combate em que pregamos o Evangelho da graça, experimentando a graça, queremos ser graça para os outros. O bom nesse bom combate é que Deus também vai travando dentro de nós o seu combate. Ele vai nos aperfeiçoando e participar do bom combate significa que nós vamos sendo trabalhados por Deus. Porque é o mesmo Paulo que não só se refere ao fato de que o seu combate era o combate da essência do Evangelho, porque eu quero até o fim pregar o Evangelho da graça de Deus, mas é também o Paulo que na segunda carta aos Coríntios diz, olha, eu tive aqui que conviver com espinho, que eu pedia para Deus tirar e Deus não tirava. E aí eu fui aprendendo que aquele espinho com o qual eu lidava, aquele espinho que fazia parte da minha vida e com o qual eu precisava conviver, era também aquilo que Deus usava para me fazer depender da sua graça. E era o que Deus usava para me melhorar, para me aperfeiçoar. Há um combate dentro de mim, sim. Há uma luta interior dentro de mim, em que eu também preciso crescer, eu também preciso me aperfeiçoar, eu também preciso participar dessa maratona de crescimento a qual Deus me submete. E assim, o bom desse bom combate é que enquanto eu estou envolvido nele, enquanto eu estou combatendo bom combate, Deus está usando tudo o que acontece para me melhorar, para me aperfeiçoar. Porque combater o bom combate não significa que tudo vai dar certo, que tudo vai ser fácil. Não significa que será um caminho só de flores, não significa que não haverá aflições, não haverá tribulações, não haverá adversidades, não haverá angústia. Não. No bom combate, a gente passa por tudo isso. Agora, o bom do bom combate é nós sabermos que, passando por tudo isso, por esses espinhos que temos na nossa carne, não se sabe qual era o do Paulo, está bem, está ótimo. E é bom que não se saiba, porque cada um tem os seus próprios espinhos. Mas o bom de nós estarmos nesse combate é sabermos que há um combate interior, que Deus também vai travando em nós, através desses combates em que estamos, pelo seu reino, pelo seu evangelho, que vão fazendo da gente menos parecidos com Adão e mais parecidos com Cristo. É o combate que, embora eu saiba que nunca aqui nesse mundo eu serei completamente igual a Cristo, entretanto é o combate que quando eu olho para trás eu vejo o quanto eu já melhorei, e quanto eu mudei, e quanto eu estou mais parecido com Ele. Eu costumo dizer lá na igreja que nós, como igreja, somos a comunidade dos imperfeitos inconformados. Sabe?
Porque a igreja não significa que nós somos perfeitos, e o ministério não significa que somos perfeitos. O fato de eu estar aqui pregando para vocês hoje, o fato de eu ser pastor, não significa que eu seja perfeito, sem errar, sem falhas, sem momentos difíceis comigo mesmo. Não, nós somos imperfeitos. Igreja é um lugar de imperfeitos. Mas não somos mais os imperfeitos conformados. Nós somos os imperfeitos inconformados. Porque a mudança que o Evangelho nos traz, ela está sempre nos desafiando a continuar crescendo, a prosseguir e a deixar que Deus vá nos trabalhando e trabalhando conosco, nosso caráter, nosso coração, nossa mente. E esse combate interior está acontecendo enquanto a gente participa do combate exterior. Então, quando Paulo diz combati o bom combate, Paulo também está pensando nele. Está dizendo, olha, tudo que eu fiz e tudo em que eu me envolvi e tudo que eu defendi, e olha, e não foi fácil. Se você quiser ter uma ideia do que Paulo passava, você lê lá, capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, ele faz um resumo daquilo. Não é à toa que ele não era casado, não havia mulher que poderia acompanhar aquele ritmo de vida que o apóstolo Paulo tinha. Mas veja lá, e você vai ver, olha, e era o apóstolo Paulo. Se com o apóstolo Paulo acontecia isso, por que não pode acontecer conosco? Nossas lutas, nossas adversidades, nossas aflições. Só que Deus vai trabalhando tudo isso. Tem um restaurante em São Paulo, que eu já fui algumas vezes, e que tem uma árvore no meio. Ele é todo feito ao redor dessa grande árvore que, quando o restaurante estava sendo construído, não quiseram tirar. Porque ela era uma árvore bonita, é ainda grande, um tronco muito bem feito, esguio, e a folhagem verde, bonita. Então, disseram, não vamos tirar essa árvore daqui. E o restaurante cresceu em torno, então você entra no restaurante, que eu não vou dizer o nome porque não estão me pagando nada para fazer propaganda, mas você entra no restaurante e você se senta lá, vendo a árvore. De qualquer lugar que você se sentar no restaurante, você vê lá a árvore. O arquiteto, ele aproveitou a árvore para fazer a paisagem em volta. É isso que está acontecendo com a gente. Eu não sei como, e não poderia explicar para vocês como, mas uma coisa eu aprendo com a palavra de Deus. Cada lágrima que a gente derrama está sendo usada por Deus nesse processo da nossa construção. Cada perda, cada aflição, cada momento difícil está sim sendo trabalhado por Deus nesse grande processo da construção das nossas vidas e da construção de quem nós somos. Esse é o bom combate. Não significa mar manso toda hora, mar calmo a todo momento. Mas significa que Deus vai trabalhando com a gente enquanto atravessamos essas várias aflições e adversidades pelas quais passamos. Então, o bom combate é aquele que é o combate certo, é a causa certa. Muito especialmente porque é a causa do Evangelho. O bom combate é esse em que, envolvidos nele, Deus vai trabalhando conosco. Às vezes sem percebermos e sem entendermos. E Deus vai trabalhando conosco. Em terceiro lugar, o combate é bom, porque a sua vitória está garantida. Deixe-me tentar explicar isso. Quando Paulo escreve isto, ele está preso, como já tinha sido preso outras vezes.
Quando Paulo escreve isso, ele está num cárcere. Não é exatamente a posição de um vitorioso. Não está exatamente num lugar onde você diga, pronto, ele chegou ao ápice. Não. Nem ele queria estar ali onde ele estava. Claro que não queria. Mas está falando aqui de um combate vitorioso. E não só aqui. Quando ele escreve aos Filipenses, que também é outra situação de prisão, Paulo fala da alegria, da realização. Um homem que está preso e que diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um homem que está preso e que diz, aquele que em nós iniciou a boa obra há de completá-la até o dia final. O que nós aprendemos então é que quando Paulo fala do bom combate, preso como está ao escrever a Timóteo, como preso estivera quando escreveu aos Filipenses, o que nós entendemos da vitória é que às vezes ela não está manifestada ainda. Não é algo que já podemos experimentar na nossa história, nem naquele momento, mas é algo que nós detemos em nós e possuímos pela confiança que temos de que não seguimos alguém que está morto e sepultado, mas seguimos aquele que ressuscitou dos mortos. Se você vai ao Cairo, no Egito, você visita lá as pirâmides do Egito, onde estão enterrados os faraós. Se você vai à abadia de Westminster, você visita lá os túmulos dos nobres ingleses que estão ali. Se você vai ao cemitério de Arlington, nos Estados Unidos, você visita pessoas da história dos Estados Unidos sepultados ali. Se você vai ao São João Batista, aqui em Botafogo, você também vê túmulos de pessoas que marcaram a própria história nossa, cultural e artística. Mas o que torna todos esses lugares iguais é que em todos eles nós encontramos os restos mortais das pessoas. No túmulo de Cristo nós não encontramos restos mortais porque Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a nossa vitória. É disso que Paulo fala quando na segunda carta aos Coríntios também ele escreve, Jesus nos conduz em triunfo. A cena que vem na cabeça de Paulo quando escreve isto, Jesus nos conduz em triunfo, é uma cena rotineira no Império Romano, muito especialmente no tempo das conquistas romanas, quando, voltando das batalhas, o exército romano chegava em Roma e desfilava diante do imperador, na frente ia o general, atrás, os seus soldados. Por último, os vencidos escravizados. E havia uma grande festa para receber o general, e ele era recebido com aplausos, com louros. A festa feita para o general era também vivida pelos seus soldados e pelos prisioneiros. Não era para os prisioneiros, nem era exatamente para os soldados, mas era para o general que havia conduzido e vencido aquelas batalhas. Mas a festa era também aproveitada pelos demais. É nessa cena que Paulo está pensando quando ele diz, Cristo nos conduz em triunfo. O triunfo é dele. A vitória é dele. Mas a gente participa porque a gente está nele e com ele. Essa é a nossa vitória. Então é o bom combate porque, apesar do fato de nós olharmos e muitas vezes percebermos que nem tudo deu certo, que nem todos os nossos planos deram certo, nem todos os nossos sonhos se realizaram. Entretanto, nós temos a certeza de que a vitória final
apesar das derrotas relativas, das tristezas relativas, do choro relativo, a vitória absoluta em Cristo nos está garantida. Porque é Ele o vitorioso, não nós. E participamos da sua vitória. Por isso Paulo diz, somos mais do que vencedores. Porque não é uma questão de nós termos chegado ao pódio. Cristo é que chegou ao pódio. E estando nele, nós chegamos ao pódio com ele. Eis o bom combate. Não tem muito a ver, sim, concordo. Não tem muito a ver com discursos triunfalistas. Não tem muito a ver com ideia de sucesso. Não tem muito a ver com empreendimentos eclesiásticos. Não tem muito a ver com o show da fé. Mas tem a ver com o que é o combate verdadeiro. O combate ligado às causas certas. A causa do Evangelho, por isso ele é o bom combate. O combate que nos aperfeiçoa, que nos faz cada vez mais parecidos com Cristo, por isso ele é o bom combate. E o combate que tem a vitória final, absoluta e completa, já garantida por Jesus. Esse é o bom combate. O bom combate que fez parte da história de Paulo, e dou graças a Deus por isso. O bom combate, que faz parte da história do pastor Valdemir e dessa igreja. Que Deus continue abençoando vocês, pastor e igreja. Olha, e que esses 45 anos tenham sido só um ensaio de tudo que Deus ainda vai fazer. Como dizia o Ariano Suassuna, quando fizeram uma grande festa para ele de 80 anos, ele perguntou, poxa, vocês ficam fazendo essa festa tão grande quando eu fiz 80? Quando eu fizer 160, como é que vai ser? Não é? Que essa festa aqui, de 45, possa ser muito maior ainda para os 90 anos de ministério. Não é? Olha, Deus continue conduzindo vocês e que torne pastor e igreja cada vez mais expressões do bom combate do Evangelho. E que quando nos perguntarem, me dê aí o endereço do pastor que combate o bom combate, da igreja que combate o bom combate, que nós possamos dar o endereço dessa igreja. Que o Senhor nos abençoe.